No programa Personagem Floripa de hoje, estamos recebendo o jornalista e historiador Maury Borges, que está lançando um livro aqui na capital de Santa Catarina, uma obra que levou aproximadamente 10 anos para ficar pronta, porque foi vários recortes, anotações, fotos, recordações do nosso futebol aqui de Santa Catarina, e essa obra já está circulando aí pela cidade, começa a ser vendida. E você que tem interesse de conhecer um pouquinho mais da história do Maury Borges, vai saber hoje como encontrar o livro denominado Santa Catarina, um século de futebol. Aí você vai conhecer a dimensão dessa sua história. Maury, obrigado primeiramente pela sua participação. São 86 anos de idade bem vividos. 85? Mas está caminhando para 86, que eu sei que vai durar bastante. E você está lançando esse livro aqui em Florianópolis. É mais uma obra desse jornalista historiador. Só que antes de a gente falar do livro propriamente dito, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história no jornalismo, que eu sei que você passou por grandes jornais, por rádios, emissoras grandes aqui de Santa Catarina, e essa tua paixão também pelo esporte. Obrigado mais uma vez. Realmente eu comecei no jornalismo por volta de 1950, numa situação bem interessante que é muito bom contar para o pessoal. Foi nessa data, em 1950, eu participava de um clube chamado Íris Futebol Clube, da Tromposk. Todos os diretores eram meus parentes. E fomos convidados a participar de um festival lá na Trindade, festival esportivo, que naquela época era muito disputado aqui em Florianópolis. E fomos lá e ganhamos de 4-0 do time do Vila Nova. E eu resolvi, então, escrever um bilhetinho para o jornal O Estado, contando essa história da nossa participação. E quem me atendeu foi o Pedro Paulo Machado. Ele tinha dificuldade de fala, mas eu, através de gesticulação e tal, entreguei o bilhetinho para ele. No outro dia eu fui ler um jornal, ótimo, bem destaque, botou a nota, eu fiquei influenciado com aquilo, gostei daquilo. Aí fui lá agradecer. Ele morava uma quadra da minha casa. Como ele todo dia ia para o jornal, às 9 horas mais ou menos, eu sabia do horário dele, eu ia lá no ponto de onde ele ia pegar o ônibus, no mesmo ponto. Aí fui lá e agradeci a ele. Ele disse, não, quando tu tiver qualquer coisa, tu manda para mim, que eu publico com prazer e tal. E aí começou a nossa relação, que durou mais de 40 anos. E aí começou a tua história no jornalismo? Começou a história no jornalismo. Aí eu fui no jornal escrevendo notícias do futebol varziano. Justamente eu praticava o futebol. Logo em seguida eu fui chamado para cobrir o Campeonato Amadorista de Futebol, que começou em 1950. Aí ia para o campo da Liga, fazia os registros, datilografava e levava a matéria para o jornal. E assim comecei no esporte. E aí foi passar para o rádio? Não, no passar do rádio aí demorei mais ou menos uns 2 anos. Aí recebi um convite do Edgar Bonassis da Silva, da Guarujá, para mim ir lá, que ele queria falar comigo. Mas eu não estava nem ligado, que eles queriam que eu passasse para Guarujá. Cheguei lá e disse, estás convidado a vir para Guarujá, a partir tens que escrever 2 folhas por dia, do esporte amador. Aí eu disse, não, eu trabalhava na Previdência Social e tinha esse compromisso com o jornal. Aí conversa aquela história para lá, puxa para cá, então escreve 1 folha. Aí acertamos, comecei na Guarujá também. E aí ficou no jornal, ficou no rádio, começou a viajar também? Não, comecei no rádio, no jornal e na rádio, os dois, né? Fiquei ali um instante, mais ou menos um pouquinho mais à frente, houve uma abertura para mim, eu digo para mim porque me facilitou, uma abertura de que o jornalista da capital tinha que acompanhar a delegação dos clubes que saísse daqui para cumprir seus compromissos do campeonato estadual. Por que isso? Porque as notícias dos jogos chegavam aqui com muito atraso e muita dificuldade para a federação. Esse jogo era sempre final de semana? Sempre final de semana, geralmente domingo. Eu, como não trabalhava sábado, embarcava com a delegação e ia para a cidade. E aí eu comecei a ficar conhecido da cidade. E continuei trabalhando na Previdência, no Jornal Estado e na Guarujá.
Conta um pouquinho para mim de quando é que começou essa tua paixão para escrever livros, porque eu sei que além desse livro que você está lançando hoje, você já tem outros 3 livros que foram lançados, um falando do Remo, outro falando do futebol de salão. Bom, isso aí aconteceu em 1970. Eu estava no Jornal Estado e a direção do Jornal Estado eram todos havaianos. E eles resolveram escrever uma página inteira sobre o Avaí. E eu fiquei meio contrariado com isso aí, mas não tinha uma ação, claro. Mas aí eu perguntei para o gerente, que era o Osmar, perguntei para o Osmar, mas não vão fazer do Figueirense? Aí, casualmente, eu recebi a resposta da direção, se eu quisesse que eu fizesse a página do Figueirense. E aí começou, porque eles tinham encadernado os jornais, eles mandavam os encadernamentos para mim, eu fazia o levantamento da matéria que eu bem queria e devolvia os jornais. Então, era um live e traz todo dia, eles iam na minha casa. E eu tinha que fazer agoniado, porque tinha que acabar aquele para trazer para pegar no outro. E assim termina a história do Figueirense. Foi feita a edição especial do Jornal Estado, no dia 13 de maio de 1971. E dali em diante, o Pedro Paulo passou a confiar em mim, e eu também, então, cobria para ele os campeonatos oficiais da Federação Catarinense de Futebol. Ele ia para a praia, e o magrinho ia para o campo de futebol no verão, e ele fazia as coberturas para ele. O senhor escreveu 3 livros, esse é o 4º. Esse realmente foi o maior, que deu mais trabalho? Deu mais trabalho. E eu vou exemplificar. O primeiro livro que eu fiz foi falando sobre o futebol também. Futebol, 85 anos de bola. Esse livro foi patrocinado pelo governo do Estado. E eu não acompanhei os detalhes, por exemplo, onde ele tinha que botar a fotografia X, onde ele tinha que botar o artigo maior ou melhor, ou menor, na página maior, e esses detalhes não foi feito. Então, o cara que fez a montagem do livro, ele botou onde ele bem entendeu. Então, ficou-se meio quebrado as coisas, não gostei. Bom, aí passei para o segundo livro, que foi Futebol em Tempo de... em traje de gala, já estou até esquecendo. Futebol em traje de gala. E falei sobre futebol de salão aqui, ninguém tinha falado, ninguém falou nada sobre isso aí. E o terceiro, então, foi sobre o Remo. Que também era uma paixão aqui da capital, né? Foi a paixão primeiro do futebol, do que o futebol. Tanto é que o Remo mandava aqui, os clubes náuticos é que promoviam os clubes de futebol. E agora do Santa Catarina, um século de futebol, o que a gente vai encontrar nesse livro? Se eu detalhar aqui, nós vamos ficar a tarde toda. Mas vamos lá contar algumas coisinhas do livro. Bom, primeiro tudo, a espinha dorsal do livro caracteriza-se por 4 campeonatos. O primeiro foi todos os torneios início. Todos, desde 1924 a 1968, quando terminou. O campeonato regional, a mesma coisa. Aí campeonato estadual. O campeonato estadual começou em 1924, mas ainda não terminou. Termina no livro em 2019. Então tem as personalidades do livro. É o Dr. Aderbal Ramos da Silva, eu conto o perfil dele, o Ortiga, José Mauro da Costa Ortiga, todos eles perfilados. Hoje, não dava ciúme, se falasse de um, não falasse do outro. Não era questão de ciúme, por merecimento. Osmar Cunha, que muita gente desconhece, que ele foi atleta, que ele foi campeão de salto triplo, foi campeão de barreira, foi jornaleiro, foi jornalista, foi deputado, foi senador, não, foi deputado federal. Esse livro agora, a gente encontra ele aonde? Quem quiser comprar, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho também? Nós não definimos ainda o local que nós vamos colocar. Nos próximos dias, nós vamos definir isso aí, porque nós estamos vendo aí os lugares mais de fácil acesso do público. Mas é fácil também, bota na internet depois aí o título e acaba descobrindo onde tem, né? O meu filho, o Mauro, que é traquejado na internet, então ele dá as tintas convenientes. Aí é mais fácil também a parte do livro é teu e a parte da comercialização ficou pro Mauro. É isso aí. Deixa eu agradecer para mim chegar mais para cá, para a gente poder agradecer também, porque é o carisma, né? A gente agradece porque essa tua história é belíssima, não só como o profissional, o
quem escreve o livro, o escritor, mas o fato de ser historiador e também ser jornalista, de ter passado pelo rádio, passado pelo jornal, ter conhecido a história na prática mesmo, né, e viveu a história e por isso pode contar um pouco do que realmente pôde viver durante todo esse tempo, e as pessoas, claro, vão poder conhecer através do teu livro. A gente queria agradecer aqui da TV Câmara a tua participação aqui no Personagem Floripa e dizer que as portas estão abertas. Quando o senhor escrever o próximo livro, o senhor pode vir contar a história para a gente. Não vai ter o próximo, porque eu estou muito debilitado da visão, de forma que eu não tenho mais condições para isso. O Mauro, inclusive, sugeriu, tem matéria para isso, para fazer a segunda edição desse livro. E eu já disse para ele que eu não tenho condições por causa da vista. Já procurei médico e tal, mas não consegui nada. Quem sabe o Mauro continua. Pode ser. Ele agora tomou gosto pela coisa, né? Ele deixou mais o surf de lado e penetrou na área do futebol. Já não está mais conseguindo surfar, né? Já passou de 50? Passou, está meio dobrado aí. Tá bom, então. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado também para você. Aí, para você acompanhar essa história belíssima, né? O lançamento desse livro que aconteceu aqui na capital de Santa Catarina, o jornalista historiador, né? O Mauri Dalgrande Borges, trazendo para você o Santa Catarina, um século de futebol, a dimensão da sua história. Ele que já escreveu outros livros falando do remo, falando do futebol de salão. E a gente trouxe esse livro, essa história dentro do nosso Personagem Floripa, para você acompanhar dentro da nossa programação aqui da TV Câmara de Florianópolis. Um abraço a todos e até o próximo Personagem Floripa.